pensando em trocar de carro ou comprar um carro por meio de um financiamento, um carro zero. É preciso ficar atento a essa modalidade de negócio para não ter dor de cabeça depois. Sobre esse assunto, a gente chama a repórter Ana Rebeca Passos, porque a gente quer saber, Ana, quais são as orientações para quem pretende comprar um automóvel financiado, principalmente se for um carro zero. Conte pra gente. Oi, Laís, de volta aqui no Manhã Cidade. Laís, é o seguinte, né? Eu vou colocar como experiência própria, né? O financiamento de um carro zerado aí, 0 quilômetro, tem que ter planejamento, né? Na verdade, porque vai mexer com o seu orçamento, né? Já que você é financiado, então tem parcelas. Bom, a gente vai conversar realmente com um especialista no assunto para saber se vale a pena financiar um carro zero, se não vale, se eu pego um empréstimo para poder comprar esse carro. Então, a melhor situação. Tem gente que já está pensando aí em 2023 trocar o seu veículo e às vezes não quer um usado, né? Quer um carro novo. A gente conversa agora com Hugo Tadeu, que é economista e mestre em gestão. Bem-vindo, Hugo, à Rádio Cidade. Bom dia para você. E aí? Quero comprar um carro zero, né? Vamos orientar as pessoas. Vale a pena realmente financiar esse veículo, não é? Tem que ter planejamento, né? Verdade. Muito bom dia, Laís, e a todos que nos acompanham na Rádio Cidade. Esse não é um momento mais apropriado, digamos assim, diante da conjuntura da economia brasileira, para se fazer um financiamento automotivo ou até mesmo a questão do endividamento, né? E a razão principal é que a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, ela está num dos patamares mais altos da história. Ela está em 13,75. Só para a audiência entender aí o quão isso se torna relevante, a nossa taxa de juros só está menor do que a da Rússia, que é um país que está em guerra, numa crise financeira gigante, né? Então, isso torna uma taxa de juros dessa de referência o custo de uma operação de financiamento, seja de empréstimo ou, por exemplo, de compra de um automóvel, muito mais cara, né? O consumidor ele vai pagar mais ao final do processo de financiamento, né? Recentemente, eu fiz um processo de simulação através de modelos que tem de financiamento, considerando, por exemplo, a taxa de juros que o Brasil tinha há um ano atrás, um pouco mais de um ano, em março, que foi a menor taxa de juros que a gente conseguiu ter na nossa economia, 2,65. Um financiamento de 50 mil, por exemplo, né, a ser pago em 48 meses, ele custava para o consumidor uma parcela em torno de 1.500. E já daria um preço final, um valor total pago no final do período, 70 mil, 72 mil. Quando a gente simula a mesma situação, né, ou seja, os mesmos 50 mil a ser pago em 48 meses, mas com a taxa de juros atual, Selic, 13,75, a gente vai encontrar um valor de parcela já R$200 mais caro, ou seja, 1.700 de parcela, e um valor final de 81 mil, ou seja, uma diferença de 10 mil. Então, de fato, está mais caro fazer um financiamento. E eu destacaria também que o momento ele não é favorável, porque os preços dos veículos também estão mais caros. Né? Os veículos usam componentes importados, a gente está vivendo um processo inflacionário na nossa economia. E aí hoje um carro popular 0 km, por exemplo, ele está custando em torno de 60 a 70 mil, então já é um patamar bem alto, né? Então, eu recomendaria, né, que o consumidor avalie bastante nesse momento se realmente é imprescindível fazer um financiamento automotivo ou se endividar. Se possível, né, o ideal é que ele aguardasse um pouco mais, cerca de um ano para ter uma taxa de juros menor, ou comprar à vista, né, que seria a melhor opção. Fica mais econômico e o preço mais em conta para o consumidor. Quem utiliza o método de consórcio, por exemplo, é uma outra possibilidade, porque você vai pagando a parcelinha ali, você está, inclusive se tiver o sorteio, é assim que funciona, né? Se tiver o sorteio, opa, o carro sai. Um consórcio, por exemplo, valeria a pena? Na verdade, dentre os produtos que são ofertados, né, pelo sistema financeiro, eu acho que o consórcio, de fato, ele representa hoje uma opção mais em conta, mais barata para o consumidor. Né? O consórcio, você não tem a taxa de juros, você paga apenas a taxa de administração da instituição financeira. Né? O grande problema do consórcio é que você tem que aguardar, né, ser contemplado no sorteio,
né, tem um pouco mais de paciência, mas ele realmente se torna uma excelente alternativa, né, para a pessoa que não tem um capital para comprar um bem à vista, ele fazer uso do consórcio, seja para um automóvel ou para um imóvel também, tem essa opção. Né? Então, realmente é um produto que tem um custo final, né? Ao final do período, o consumidor ele vai pagar menos. Né? E é uma opção porque realmente nem todo mundo hoje tem uma poupança, né? Ou seja, um valor guardado para adquirir um bem de alto valor à vista. Na verdade, a gente não sabe juntar dinheiro, né? E aí já entra para outra pauta, que é a questão da educação financeira, que o brasileiro não recebe quando tá na sua infância, né, Hugo? Quando a gente fala em carro 0 quilômetro e usado, tem a alternativa do carro, né, usado. O usado a gente coloca entre aspas, porque tem muitos carros de segunda mão que são muito bons, dependendo do dono que teve, né? Vale a pena investir? Tem financiamento de carro usado também, né? Também é. O mercado de carro usado ele ficou bem aquecido aí desde a pandemia, né? Justamente em função da alta do carro 0 quilômetro, é possível você encontrar boas oportunidades no mercado e comprar um carro melhor, superior, que tem mais itens que atendem à necessidade, por exemplo, de uma família, a um custo final menor, né? E aí, no carro usado, por exemplo, pode ser feito financiamento, ou até mesmo é possível o consumidor encontrar um perfil de carro que esteja dentro da possibilidade dele, de ou comprar à vista esse veículo, né? A gente está no momento, por exemplo, final de ano, recebe 13º, férias, às vezes é uma possibilidade de você usar esse recurso que é extra, né? Ou seja, né, não faz parte daquele seu orçamento familiar mensal, que é o seu salário, para fazer um aporte, por exemplo, de uma aquisição de um bem, né, ou uma troca, mas também pode financiar, né? E aí, claro que um financiamento menor vai fazer com que o consumidor ele tenha um custo no final, né, do período de 48 meses ou um pouco menos, em termos de parcela. Né? A questão da educação financeira é que o brasileiro, às vezes, ele observa muito, de forma objetiva e prática, o valor da parcela mensal. Né? Vamos supor, você vai fazer um financiamento de 50 mil, a parcela de 1.500, cabe no meu bolso, dentro do meu orçamento eu consigo gerenciar. Né? Que, claro que não é a realidade da maioria, porque a maioria do brasileiro recebe um salário mínimo, mas a pessoa olha para o valor da parcela. Porém, quando você faz os cálculos de quanto que você vai pagar ao final desse processo, né, de financiamento ou de empréstimo, você chega a pagar 2 a 3 vezes a mais o valor do bem original. Isso serve para desde um eletrodoméstico, feito uma geladeira, quando você compra parcelada, até mesmo um carro de luxo ou um imóvel. Né? Então, a gente precisa realmente disseminar um pouco mais, é interessante esse debate, para que a gente consiga transmitir para o público um pouco mais de uma noção financeira, já que a gente não teve essa educação na nossa infância, e a importância cada vez mais da gente fazer conta, da gente tomar decisões racionais, baseado nos números, o que está dentro da nossa possibilidade, e não aquilo que a gente tem vontade, tem desejo, que é o que acontece com essa cultura de consumo. A gente é incentivado a estar comprando carro novo, comprando roupa nova, está sempre gastando, mas tem momentos que a gente precisa realmente parar, refletir, entender se ali é o momento oportuno, se é algo realmente primordial para a gente, ou se a gente pode adiar um pouco mais. É claro que é impossível a gente deixar de consumir, mas às vezes é prudente você, por exemplo, quem hoje está querendo trocar o carro, mas já tem um carro, segurar um pouco mais. A gente já vê as previsões da economia para 2023, uma tendência de queda dessa taxa de juros que está muito alta no momento. Então, com essa redução, claro que vai impactar também o custo para operações financeiras, financiamento, ela é a taxa referência da economia. Então, talvez esperar um pouco mais, um ano que seja, para fazer uma troca de um veículo ou comprar um veículo. Quem também puder esperar um pouco mais, a alternativa do consórcio, ela hoje, considerando as possibilidades que um consumidor possui, a mais econômica na economia. Muito bem. Hugo Tadeu, economista e mestre em gestão. Muito obrigada pelas orientações. Num bate-papo como esse que a gente consegue entender um pouco mais do mercado, das possibilidades. E lembrando, sempre, Laís, como o Hugo colocou aqui, vai entrar aí um novo governo, a gente não sabe como vai ser o ano 2023, porque tudo novo, não é? Então a gente tem de muita incerteza para a economia, então a gente tem que ter muita paciência e segurar um pouquinho, Investe na troca de roda, troca as rodas do carro,
Mas se você já tem guardado aí, se planejou direitinho para poder comprar um veículo novo, vá-se embora. Ou né? no meu caso, que não tenho o dinheiro guardado, nem tenho o carro para investir na roda, é comprar um carro de mão, né? Tu anda de carona comigo. Aí a gente racha os custos do carro, o né? transporte público, aplicativo. É verdade. Né? Pega carona, o negócio é não ficar a pé. Adoro transporte público, menino. Vou pra cima e pra baixo. Dirigindo meu carro. Obrigada, Ana. Valeu. Gente, hora de passar